Animais únicos que ganharam na loteria genética. O canal fala sério. Nosso mundo tá repleto de animais incríveis, que possuem habilidades excepcionais. deles. Mas de vez em quando uma criatura nasce com uma mutação genética que a torna mais única do que a gente poderia Gente, cachorro imaginar. no nariz. Seja se destacando como uma maravilha única em Olha um que milhão, bonita. ou sendo seletivamente criada por nós humanos. Ah, mas Que isso daí é bombada. suco, isso daí é Isso daí é suco. Resultados suco. extraordinários 100%, da não é não? loteria Coitada da genética. vaca. Então vamos dar uma olhada em algumas das criaturas incríveis que venceram a Essa aqui eu sei que não existe. O gato Evolutivo. verde. Exagerou um pouco ali. bola de algodão. Meu Deus! O que você ganha ao Meu cruzar um Deus! coelho com uma ovelha. Então, aposto que você não sabia que essa criatura híbrida realmente existe. Quer Não, dizer, mas mais é ou híbrida menos. de verdade? Esse é um Não, coelho existe. angorá. Não, E não. sim, tem um coelho aí escondido embaixo de todo esse pelo. A raça angorá se origina em Ankara, na Turquia, e é um dos tipos mais antigos de coelhos lanudos. Mas, peraí, coelhos lanudos existem mesmo? Sim, acontece que esses animais são usados para produção de lã, com mais de 3 mil toneladas da penugem Caraca. angorá produzidas por ano. Esse pelo super longo do coelho é resultado de uma mutação genética, que foi aprimorada dentro da raça através da criação seletiva ao longo do tempo. A raça tem Caraca. variedades, com a maior, o angorá alemão, pesando até 5,2 kg, o que os torna mais pesados que um bebê de 2 meses. Algumas variedades de gordo. coelho angorá, como o angorá francês, têm proporções menores de lã e podem viver felizes É bonitinho, por cerca né? de 12 Ele é muito anos, o que é bonitinho, muito bom para um coelho gente. doméstico, Que que fofo. geralmente vive em média cerca de 8 anos. Alopécia animal. Ah, sim, alopécia. Esse ano eu comecei a ir pra academia e malhar sério, mas olhando pro mongo, esse chimpanzé, eu tenho certeza de que eu não tô fazendo o suficiente. Esse macaco era do zoológico de Twycross em Leicestershire, na Inglaterra, e ele tinha Esse macaco alopécia, é que é uma bombado, doença filho. autoimune que causa perda Sim. de pelo. Mas os Humanos também macacos, em podem geral, ter eles são várias muito- razões pra Puro tal, músculo. sendo É só estresse músculo, mano. normalmente a principal. Será que o mongo tava sentindo o peso da vida lá no zoológico? Isso não quer dizer que a alopécia não ocorra na natureza. Olha esse babuíno sem pelos do Zimbábue. Nossa. Meu Agora, para seus Deus! irmãos chimpanzés, os músculos de mongo não eram grande coisa. Mas para nós humanos, a sua calvície total mostrava o quanto os chimpanzés são musculosos. Esses macacos são cerca Esses de uma bichos são vez e muito meia mais forte. fortes que o ser humano médio, com a maioria capaz de puxar o dobro do seu peso corporal. A razão muito pra mais isso é a forte, maior na verdade. proporção de fibras musculares necessárias para movimentos rápidos e poderosos, como balançar nas árvores e fugir de predadores. Mongo infelizmente faleceu em 2012, mas ele não foi tadinho. o único animal sem pelos por aí. Olha só esses porquinhos da Índia Nossa, carecas que bicho bem feio, fofinhos. cara. O que falta em músculos de chimpanzé, Não, eles parece- compensam Parece um em fofura. capivara sem Porquinhos pelo. da Índia sem pelos, também chamados de skinny pigs, Ai, são aqueles- como porquinhos da É, Índia Nossa, é muito normais, feio, só que cara. com É muito duas cores de feio. pelo. Eles são resultado de uma Nossa, mutação que genética bichinho descoberta feio, pela cara. primeira vez em 1978, em uma instalação de Gente, pesquisa médica em tadinho Montreal. dele. Hoje eles não só parecem Parece pequenos meus hipopótamos, ovos. como também são populares Deus, como velho. animais de estimação, devido à sua Nossa, natureza gentil cara. e plácida. Ah, Sem esse é pelagem, fofinho. tendem a comer mais do que seus companheiros peludos Por quê? para manter reservas de gordura saudáveis e são mais propensos a se aconchegar com você para se manterem aquecidos. Bom, careca eu também sou, né? Será que isso significa que eu posso Eu comer um quero pouquinho mais e ganhar um um. carinho também? Ah, eu quero Pretinho um agora. Ah, esse, uma esse raposa daí. Tem preta. poucas coisas que eu É gosto bem raro. mais pela manhã Esse do que daí. ouvir o canto dos pássaros. Não, 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 não. Tá errado. E que eu não ia gostar de acordar ouvindo. Nossa, eu na casa da minha avó era isso daí. Essa galinha aqui é uma Ayam Semani. E como você pode ver, ela é completamente preta. Quando eu digo completamente Gente, preta, ela é eu toda, quero dizer até que o a sua bico pele dela. Eita, Tudo. corte lindo. Obrigado por puxar meu saco, tamo junto. Pele, bico, carne, órgãos e até os ossos Caraca, são pretos. Essa cor como distinta assim? se deve a um gene Ela fibromelanístico. extinta? Órgãos e até os ossos são pretos. Essa cor distinta se deve Ah. Distinta. Eu entendi essa raça extinta. Eu falei, caramba, mas como eu tô vendo? um gene fibromelanístico mutante, que resulta nessa hiperpigmentação preta. Agora, Que a quantidade de loucura! melanina que os animais produzem é responsável por tornar a pele mais escura ou mais clara. Quanto maior a quantidade de melanina no pigmento, mais escura a pele. Então, as Ayam Semani produzem uma quantidade enorme de melanina em comparação com galinhas normais, Oh, foda, hein? originárias
originárias de Sumatra, na Indonésia. Essas galinhas são bem comuns em termos de tamanho médio, com os galos pesando de 2 kg a 2,7 kg. E as galinhas gente, é uma galinha de 600 bonita, né? a 2 kg. Se você Bem tá pensando em bonita comprar mesmo. uma, é bom saber que existem apenas cerca de 3.500 ayam semana em todo o mundo. Então é caro. E a sua raridade significa que uma única galinha de alta Ah, deve ser qualidade pode caríssimo, custar né? até Nossa! $6.000. A carne Meu nem é Deus. considerada mais saborosa do que a de uma galinha normal, só um pouco mais intensa. Mas a hiperpigmentação Ah, é pra que não afeta comer, só gente? galinhas. Muitos animais podem parecer completamente pretos. Ouriços, focas e até girafas. Girafa? Mas a maneira Girafa como o preta? gene fibromelanístico se mistura com os pigmentos normais da pele pode resultar em combinações surpreendentemente bonitas, como essa raposa melanística. Ai, Já que vi. Elas também linda! são conhecidas Eu já como vi. raposas cruzadas, porque avistamentos das criaturas são tão raros que antes se pensava que era uma outra espécie. Nossa, Só que que na verdade, linda! essas são raposas vermelhas com maior quantidade de melanina nos seus pigmentos Eu cutâneos. sigo um o que fotógrafo gringo que fotografou uma dessas essa semana. Nossa, ela é muito bonita. Muito bonito. resulta na deslumbrante coloração. Mais prevalentes no norte do Canadá, a raposa cruzada é o que acontece quando uma raposa vermelha e uma raposa completamente melanística, muitas vezes chamada de raposa preta ou prateada, acabam se conhecendo melhor. Quem diria que galinhas e raposas poderiam ter tanto em É a comum? Nami. É a Nami. É a nossa Exatamente. cachorra, Cheio de dedos. gente. É a Nami. Todo Cheio mundo de sabe dedos. que os gatos usam suas garras para pegar ratos, subir em árvores e arruinar móveis. Mas Sim. imagina o caos ainda maior que eles poderiam causar com mais dedos. Ou melhor, mais Misericórdia. garras especificamente. Eu tô falando de Meu uma condição Deus. chamada polidactilia. Uma anomalia genética que resulta no desenvolvimento de dedos extras. Ah, eu já O que, ao conheci. que parece, Eu já os gatos conheci uma Uma pessoa que pessoa. tinha um podem dedo a mais desenvolver. também. Geralmente, os nossos Já amigos conheci. felinos têm 5 dedos nas patas dianteiras e 4 nas traseiras, enquanto os gatos polidáctilos podem ter 6 ou mais em cada pata. Caraca. A polidactilia é causada por uma mutação genética de um gene dominante, mas não há motivo para Olha, alarme, porque a condição é na mãozinha. maioria das vezes inofensiva para a saúde do gato. De fato, patas mais largas podem significar melhor equilíbrio e habilidades de caça aprimoradas. Antigamente, os marinheiros acreditavam que gatos com mais dedos traziam sorte ao navio, porque eles achavam que eram melhores para pegar ratos e manter o navio livre de pragas. Em Faz 2002, sentido, né? o recorde Pra mundial do época. Guinness para o gato com mais dedos foi Gente. concedido a Jake, um gatinho laranja com 28 dedos. Embora não existam Nossa imagens dele, Senhora. outro gato laranja chamado Thumbs também tem 28 dedos, com alguns dos Gente. dedos extra fazendo parecer que ele tem um par de polegares. Parece que Como tem uma dizem, mão. não Parece há o que uma não mãozinha. haja, mas Uma fica ainda mais mãozinha. estranho. Na Turquia, tem uma celebridade muito especial no Instagram, Midas, o gato que não tem dedos extras. 4 mas sim orelhas. Tem 4 Assim como orelhas. os gatos Hã? polidáctilos, essas orelhas extras são devido a uma mutação genética Gente, ele recessiva parece passada pelos seus pais. Mas um infelizmente bichinho esse de gato não tem RPG, o dobro sei da lá. audição. Com todas essas partes a mais, tudo que esses gatos precisam é de um conjunto Que é isso, de polegares opositores para poder dominar o mundo. Cobras exóticas. É um Pokémonzinho. Em 2021, o mundo conheceu uma Piton reticulada, mas não era qualquer Piton reticulada, porque essa estava coberta da cabeça à cauda com escamas cintilantes e coloridas. Ai, que feito um bonita, arco-íris. Seu nome é gente. Olha. Mylove, Que linda. e ela é do zoológico de répteis Nossa em Fountain senhora, Valley, velho, na olha, Califórnia. que foda. Mylove foi criada pelo fundador do zoológico Jay Brewer, que é basicamente um Joe Exotic só que das cobras. Segundo ele, Mylove nasceu com o gene Motley e Golden Child. Essas são duas mutações loucura. criadas em cobras domesticadas que afetam a cor das escamas. E esses Ah, dois então ela genes misturou os combinados dois? criam É. esse padrão distinto. As pitons Nossa, reticuladas mas são que uma das doideira. maiores espécies de Ah, cobras é do loucura. mundo, com algumas Nossa atingindo senhora. quase... Mano, pra aquela cobra ali fazer um estrago, basta ela querer, tá? Sim, eu não sei se é a melhor coisa do mundo deixar uma criança Uma pequena. criança com o pé daquela cobra. Você tá maluco, Basta ela querer. velho. Sim. Basta girar uma chavezinha errada ali na cabeça. Nossa, 9 cara. metros, o que é mais longo que 4 homens de tamanho médio deitados de ponta a ponta. Em 2022, Meu Deus, o Mylove tamanho media dessa 4 cobra. metros. Ó, ela Mas se não Ela alimentou, tá né? de buchinho cheio. Tá de buchinho cheio. Tá de nada que buchinho impeça cheio. de dobrar esse comprimento à medida que envelhece. A cobra sendo arrastada, ela... Mano, ela deve estar achando que ela tá indo muito rápido, né? Nada que a impeça de dobrar esse comprimento à medida que envelhece. Embora as pitons sejam conhecidas pelo seu comportamento agressivo, se enrolando ao Olha redor isso. das vítimas e usando Caraca, força que bruta pra muito estrangular e doido. esmagar É as quem presas, desistir primeiro a aqui, doce né? Mylove ainda não estrangulou ninguém. Ainda. Mas mesmo com tantos Ainda. músculos, Mylove não ia durar muito na natureza. As Não. pitons Não, reticuladas também dela. normalmente têm padrões de diamante marrons pra camuflar no ambiente. Com esses tons Ah. iridescentes, ela ia se destacar que nem
um globo de pista de dança Sim. na Nossa, selva. Mas tadinha. ela não é a única piton Não, a e também não dá, deslizar né? pros holofotes. Porque- Graças Ela é a uma muito condição linda, chamada gente. leucismo, algumas pitons são completamente brancas. É Tá, tipo eu já um consigo albinismo? escutar daqui algum nerd falando. Na verdade você quis dizer albinismo. Não, eu falei, é tipo um Ele albinismo. falou, é tipo um albinismo. Eu não falei que é Falou que albinismo. é tipo. Fala sério. É, calma aí. Eu sei que não é a Fala mesma sério. coisa porque os olhos aqui não são avermelhados. No albinismo, até o olho Fica fica na avermelhado, sua né? aí, Calma aí, pô, parceiro. calma aí. Branco, ele é chamado de albino. Mas isso não é verdade, meu amigo. No albinismo, tem uma perda total de pigmentação no animal, o que resulta em pele e características sem cor, como seus olhos, que... Olha lá. Aí, ó. Viu? Por isso que eu falei, é tipo. Aí, ó. Viu como eu sei? Viu como eu sei? Por causa da sombra do sangue timing nos foi capilares, esse? podem parecer levemente Mano, rosados é isso, ou cara. vermelhos. Essa No foto é o leucismo, Michael Wazowski apenas falando uma caguei? pigmentação parcial. Caraca, como assim, mano? Não, essa eu não esperava. Eu não esperava colocar a mensagem na tela e a foto do Samu Alves e seu Michael Wazowski falando caguei. Reduzida. E é por isso que os olhos dessa cobra são azuis. Desculpa decepcioná-lo, nerd. Cobras leucísticas de qualquer espécie são famosas no comércio Fala de aí, animais mano. de estimação. Mas assim como My Love, seria uma visão rara na natureza, com suas habilidades de camuflagem reduzidas. Embora eu não possa Nossa, não me dizer que cagaria de manter medo. cobras como animais de estimação Nossa, seja não me- eu legal, tenho certeza que ela essas ia cobras correr. diferentonas são mesmo bem interessantes. Esverdeados. Nem fudendo. Filhotes são muito gato fofos. verde não é Eles têm possível. energia Não naquele de tom ali. sobra, aqueles olhões enormes, pelo verde. Pera aí, esse último tá um pouquinho estranho. Bom, em 2020, na ilha de Sardenha, na Itália, a cachorra de um fazendeiro deu à luz 5 filhotes. Só que o último a nascer era, já sabe, né? Ele era verde. Não. Pode ser por causa da placenta, alguma coisa, não? Embora Ela ficou raro, não é verdinho? totalmente inédito que filhotes nasçam com essa tonalidade verde. No início de 2019, um dog alemão no Colorado deu à luz a um excepcional filhote de cor pistache. Consegue Como achar assim? ele? Ah, lógico, né? Ele tá com um bagulho verde, né? Entre o... Meu Deus. Qual será o verde? Qual será o verde? Será que eu tenho... Será que Meu eu Deus, tá são verde? muito bonitinhos. Mas o que causa essa mutação? Bom, felizmente não é de fato uma mutação. O fenômeno acontece durante a gravidez. Filhotes no útero podem entrar em contato com biliverdina, um pigmento verde que se encontra na bile. É o mesmo pigmento que faz na os bile. hematomas ficarem verdes às vezes. Se o nível de biliverdina no saco amniótico de um filhote for excepcionalmente alto, o pigmento tinge a pele dele, Mas depois sai, resultando então. num cãozinho com aparência maluca. A condição não é perigosa nem permanente. À medida que o filhote cresce, essa cor vai desbotar. Mas não são apenas os cães que ficam Só verdes. tingir um Gatos pouquinho também ali. podem passar pelo mesmo. Em 2014, pessoas nas ruas de Varna, na Bulgária, notaram esse gato curioso. Moradores e Esse veículos daí de não é, notícias não. ficaram perplexos. Não. Alguns Esse até daí não alegaram tem que era uma como mutação não, ou resultado da parceiro. exposição a Não, isso daí é resíduos edição, né? radioativos. Isso daí é Na verdade, a edição, cor foi pô. obra do próprio gato. O gato turquesa tinha o hábito de tirar uma soneca em um monte Não, de tinta não e é. cola, numa Aquele garagem gato local. ali é Depois de edição. receber Isso aqui tá um editado. bom Nitidamente banho animal, editado. Ele ficou parecendo... Não, aqui beleza. Não, aí beleza. Aqui, ok. Aí ele se pintou. Ok, mas Aquele ali é aquele ali edição. não. num gatinho normal. Ou quase isso. Agora eu tô me achando tão sem graça que eu fiquei verde de inveja. Não, pô. Mamíferos Nossa. musculosos. Meu Deus, Isso que daí coisa é- Em horrível. 2021, a imagem de um gato extremamente musculoso Mas isso viralizou, daqui é o e até que ele Zossuco? ficou conhecido como o Giga Cat. O felino Não é? bombado era, na pode verdade, isso? um gato esfinx nascido com uma rara condição, chamada hipertrofia muscular relacionada à miostatina. Nome bem interessante. Gente! Miostatina é uma proteína produzida pelo corpo que inibe o crescimento das células musculares, algo que esse gato claramente não tem falta. Deficiências na proteína miostatina significam que o animal continua a construir músculo mesmo quando não tá se esforçando ativamente. Que terrível, ficar assim super forte sem nem mesmo tentar. Ah, mas eu sei que em alguns fardo, casos aí é maldição. porque Bom, o todos dono nós temos coloca uns duas bagulho aí. versões do gene da É, miostatina. deve ter Se um uns animal dono nasce que é com uma doido, versão principalmente mutada, pitbull, ele é né? mais forte e Não, várias musculoso que o coisas, normal. várias Embora raças, isso né? geralmente não seja fisicamente óbvio. Mas se um animal herda duas versões mutadas, então ele é homozigoto. Em outras palavras, ele tem dois genes mutados idênticos e vai parecer pronto para competir em fisiculturismo. Claro, o Giga Cat não é a única fera musculosa por aí. Quase todos os whippets de corrida têm um gene mutado que dá aos seus músculos o poder de atingir velocidades de corrida Sei. de até Sei esse 56 gene mutado aí. km por hora. Embora Sei seja esse bem gene óbvio mutado quando um cão aí. tem as duas Gene mutações. mutado. Eu Essa sei é a esse Wendy, gene um mutado. exemplo claro
Pô, ali nos fisiculturistas tem vários caras com esses genes mutados aqui. Então. Tá ligado? Nossa, só vê cara com gene mutado. Clássico de um Whippet com dupla mutação. Um Whippet adulto geralmente pesa 19 quilos no máximo, só que a Wendy pesa 27 quilos, aproximadamente o mesmo que uma criança de 9 anos. Mas essa mutação não afeta apenas cães e gatos. A raça de gado Belgian Blue, que é naturalmente mutada, é criada especificamente por causa dos seus músculos. É comum dizerem que esses Mas pra quê? do mundo Se bovino naturalmente têm músculos mutado. dobrados, embora na verdade tenham apenas 25% a mais da massa muscular pra que o quê, animal né? médio. Eu vou Nossa, precisar por quê, de muito gente? agachamento pra ter um bumbum Nossa, mas não tem igual ao do porquê. Belgian Blue. Mas mas o ter bicho não músculos em sofre, dobro não? não é tudo isso. Os Belgian Não, Blues não é, são ué. tão grandes que os seus bezerros geralmente precisam nascer por cesariana. Ai, e a sua nossa, carne olha não é isso. considerada tão Não é. A carne não vai ser boa né? porque não dá pra comer só músculo. vai ser uma carne dura, né? Porque ele desenvolve músculo e não fica, né? Oxi. 750 pessoas assistindo. Deixa o like. Deixa o like aí, galera. Deixa o like. Quero ver Muito like. gostosa, Quantos Tem likes tem? vacas mais Like é gordas, imposto. porque é muito magra. Então não é a grande vantagem que todo mundo esperava. Sem manchas. Em 2012, o fotógrafo Guy Combs estava vagando pela natureza. Ah, mano, eu acho na muito conservação. massa. Eu acho que assim, quando eu me aposentar, eu acho que eu vou ser aqueles velhinhos que vai colocar aqueles chapeuzinhos assim, ó. Vou falar, vou pra savana pra tirar umas fotos. Aí eu vou pra África, vou ficar lá só assim. Olhando. É isso. Porra, eu acho muito massa tirar foto, velho. Esses malucos que tiram foto de vida animal, tá ligado? E eu vou estar lá brigando com você. Ah, mas isso vai atrapalhar. Você vai estar. Tá não lá me atrapalha. brigando com você. Eu vou falar, tá vindo leão, pô. Aí eu vou ficar tirando foto, mas tá vindo leão, eu vou sair daqui. Boa noite, Silas e Lauro. Saindo agora da live pra estudar. Sucesso. Tamo junto, Ana Lírios. Vai São estudar, Atica mulher. Vai estudar, vai em estudar. Nairobi, no Bom Quênia. estudo. Ele avistou algo à distância, mas não Obrigado parecia por ter ser colado na nenhum live. animal que ele já tivesse visto. Combs conseguiu chegar a pouco menos de 50 metros da criatura. Porra, mas quando é muito tirou perigoso, fotos né? dela. É, Acontece então. que o animal era um guepardo sem manchas. Uma visão tão extraordinariamente rara que não era visto desde 1921. Nossa! Normalmente, Nossa! as manchas de um guepardo funcionam como camuflagem, compensando as sombras nas Uhum. gramíneas de corcinhas onde eles se escondem. Mas a pelagem É um bicho bege muito do bonito, jovem né? macho Nossa, não é que necessariamente uma desvantagem. Apesar de ser um predador de ponta, os guepardos são caçados por hienas, leopardos e seus grandes primos leões. Com esse casaco dourado, o guepardo sem manchas pode Muito ser bonito. confundido com leão, o que espantaria todos os predadores em potencial. Ou pode ser. Não tô falando que é, porque teria que ter mais exemplares, né? Aham. Mas se ele conseguisse procriar, pode ser até uma nova mutação que tá rolando. Uma seleção natural que pode rolar aí. Porque eu já vi. Tipo assim, a seleção natural, ela demora muito, né? Mas dependendo do contexto que o animal tá inserido, se tiver uma mudança radical no habitat dele, às vezes a seleção acelera, tá ligado? Eu já vi isso que, tipo assim, peixes do Central Park, em 60 anos, a mesma espécie ela já é totalmente diferente da espécie do rio. Os peixes que estão lá no Central Park. Tipo, ele já mudou só por causa do ambiente. Ficaram ali reproduzindo e tal. Então, às vezes, se essa condição for boa pra ele, a partir de agora, e ele procriar, talvez seja até um padrão que exista daqui pra frente, né? Dizer que ele não tem manchas é um equívoco, já que o guepardo tem algumas nas costas. As marcações em todos os felinos selvagens vêm da cor da sua pele, e o seu pelo corresponde a esses padrões. Se você raspasse o pelo, haveria as mesmas marcas por baixo. Então esse gato enorme realmente tem uma condição de pele rara, e não só uma condição de pelos rara. Alguns Da hora. têm a teoria de que a pelagem arenosa pode ser resultado de um traço recessivo, semelhante ao fenômeno que causa as marcas em um guepardo rei. Uma variação Que rara do lindo. guepardo, Que que lindo. apresenta 3 listras distintivas nas costas e manchas maiores e mais borradas. Digamos triste que esse você tem guepardo 2 rei. guepardos Tá comuns tristonho. que possuem o traço que dá ao guepardo sem manchas, o seu casaco liso, ou ao guepardo rei as suas listras. Se 2 guepardos que têm o mesmo traço recessivo se reproduzem, o traço recessivo pode se tornar Que dominante. é isso? E é aí que um Silva Nerd em todos os vídeos é real e vai te machucar? Ah, me deixa, pô. guepardo sem Sim. manchas ou um guepardo rei nasce. Da próxima vez que você tiver em um safari, fique atento. Você pode acabar vendo um guepardo sem manchas. Focinhos raros.
Essa aqui é a Ares, uma Nossa, cachorrinha esse da bicho raça tem um nariz Borzoi. tão grande Esse que é cão magnífico maluquice. tem um nariz incrivelmente longo de 30 centímetros. Porra. E isso não é um focinho, isso é do tamanho de um pé. Sim, é a medida de um pé literalmente. Ares vem de Richmond, na Virgínia, e foi adotada em 2018. Ela nasceu com um prognatismo Meu santo resultante Cristo. de um defeito genético. No total, esse cão esguio mede Mano. 1,45 m, a mesma altura do grande. Danny DeVito. Mas nada disso afeta negativamente Ares, que vive uma vida perfeitamente feliz. E seu nariz até a tornou uma dentinho. estrela nas redes sociais. Os Ele é- donos de ela é um Ares fachorro. acreditam que o seu nariz pode ser o É maior um do planeta. fachorro. E estão dispostos a colocar isso à fachorro. prova. Mas apesar de ter esse nariz enorme, Ares não tem um olfato mais aguçado. E ela não é o único cão com um super focinho. Aqui tá um cão que é 2 vezes Nossa, mas mais isso é muito narigudo. doido. Em 2014, Repartiu, né? Toby, É. o Eu não acredito em dois, ele australiano, repartiu era apenas ao um meio aqui, cão né? de rua em Fresno, na Califórnia, antes de ser levado por um abrigo de cães. Ninguém queria adotá-lo por causa da sua aparência única. E ele Ai, estava gente, ele é muito prestes a se sacrificar, bonitinho, até que foi gente. Sacrificado adotado é no muito- último momento. muito E o breve. seu É nariz muito breve esse extra bagulho dos Estados provavelmente é Unidos, resultado de uma sacrificar os anomalia bichos. cromossômica. E houve alguns temores de que o cão pudesse ter problemas respiratórios. Mas isso não é motivo de preocupação pro nosso amigo de 2 narizes, já que o veterinário disse que ele tá em perfeita saúde. Ai, que bonitinho. Muito bonitinho. Coelhos gigantes. Ah, a gente falou disso com o Yudi, né? Até. Falou. Sempre que eu assisto um show de mágica, o meu truque favorito é aquele que o mágico tira o coelho branco da cartola. Só que nem o Harry Potter ia conseguir fazer isso com esse grandalhão aqui. Vamos dar um salto até Stoughton, Worcestershire, Inglaterra, e conhecer o Darius, que detém o recorde mundial do Guinness de maior coelho do mundo. Ele pesava 16 quilos e tinha 1,30 m, maior que um labrador médio. Sendo da raça gigante continental, já se sabia que Darius ia ser bem grande. A raça deve seu tamanho ao fato de ser criado para carne, com o primeiro espécime documentado registrado em 1983. Durante o seu trabalho, Darius era usado para procriar com outros coelhos gigantes, até que ele foi roubado. Aparentemente, em abril de 2021, Que? a dona de Darius Gente, acordou roubaram e deu o coelho? falta do seu grande coelho na gaiola. Infelizmente, o coelho enorme nunca foi encontrado. Embora Darius tenha desaparecido, isso não Gente! significa que não existam outros coelhos gigantes. Ralph era um coelho enorme de quase 1 metro, que vivia Nossa em Ai, que Uxbridge e Sussex, na tristeza. Inglaterra. Caramba, os ingleses gostam mesmo de coelhos gigantes. Em 2013, o Ralph quebrou a balança, pesando aproximadamente Nossa. 24 quilos. Meu Deus, que coelho é gordo. 3 vezes e meio o peso de uma bola de boliche. Seus donos gastavam 50 libras por semana com sua dieta, que é mais ou menos $60. E eles ficaram tão surpresos com o tamanho enorme do Tipo, Ralph 1.000 e que o poucos levaram reais pra por se mês. exorcizar. Não é se exercitar, se exorcizar mesmo, como se tivesse possuído. Um médium acreditava que o tamanho imenso de Ralph era devido a ele estar assombrado. Eu duvido muito que coelhos fantasmas tenham algo a ver com o peso do Ralph. O gigantismo é uma condição genética que era Deus, comum mano, deixa na o família coelho desse em coelho, paz, com ambos carai. os pais de Ralph tendo Caralho, mano, recordes meu pelo seu Deus do peso e céu. tamanho. Bom, não sei quanto a vocês, mas eu totalmente teria um desses. Eu não. Grandes galhadas. Imagina uma Fala dentada sério, no coelho deve ser desse muito tamanho. maneiro Deus me ter livre. chifres. Eu sempre ia ter onde pendurar meu casaco, Tem várias ia poder pessoas me aí coçar que- e afastar aqueles caras que Rapaz. ficam falando com a minha esposa. Embora a maioria dos cervos ostente bem os seus chifres, Eu não existem sei alguns se- que acabam Eu sendo não usados por sei. eles. Gente, que bizarro, velho. Gente, tá olha como é acontecendo aqui? bugadinho Cervos o chifre Parece o The Last of Us, não parece? Parece. Como esses nunca apareceriam na natureza. Em vez disso, esses cervos vivem em fazendas ou parques, onde são protegidos, alimentados em comedouros e criados seletivamente. À medida que as gerações passam, os cervos com grandes chifres são cruzados para produzir descendentes com chifres ainda maiores, que começam tá. a se ramificar. Ao contrário dos chifres, as galhadas crescem e caem todos os anos. Elas Ai, são né, isso é feitas bizarro. principalmente de cálcio, como os ossos, e são cobertas por uma fina camada de pele e vasos sanguíneos, chamada de veludo, que alimenta e desenvolve as galhadas, até que os cervos estejam prontos para usá-las Sim. em É pra disputas treta. por direitos de reprodução. Mano, eu vi uma notícia que eu não sei se é real. Então não fala. Não sei se é real, tava vendo o vídeo da Esmil e ela falou sobre que existem pessoas que elas são... Como que é o nome? Os Therians, que elas se identificam como animais, né? Ah, tá tendo esse bagulho aí, né? Tá tendo no esse TikTok. rolê. E aí teve um cara que ele se identificava como cervo e ele se vestia de cervo. Tomou muito chifre da esposa. Não, só que ele foi pro meio do mato. E aí deram um tiro nele porque acharam que ele era um Ah, cervo. nem ferrando. Aí, tipo, eu não sei se essa notícia Ah, é nem real ferrando. ou não, tá ligado? Aquele cervo ali andando de 2 patas. Não, porque os caras, eles se vestem e eles andam igual o bicho. Nossa, é. Aí eu fiquei, será se é verdade? Eu não sei se é verdade, gente. Coelho chifrudo. Não. Quê?
Todo Não. mundo tem aquele parente que é meio estranho. Eu sei bem porque na minha família sou eu. Pros lagomorfos, um grupo que inclui coelhos, lebres e picas, esse parente é o jackalope. A primeira coisa que você vai notar Nossa, sobre esse quebrei. excêntrico norte-americano são esses chifres. De Não. fato, os colonizadores europeus do continente Que? presumiram... Ô, estagiária, tudo bem? Não, eu tô gravando. Ah, como é que é? Jackalopes não existem. Não Por que existe, você não pô. me falou antes? Sim, vou começar a te pagar quando você me der informações certas. Quer saber de uma coisa? Me dá esse papel aqui. Ah, como é difícil achar funcionário que preste. Enfim, o mito dos jackalopes foi encontrado em todo o mundo, com algumas pessoas ainda hoje acreditando que eles existem. Nossa, não é Esse possível. manuscrito de 1280 tem uma criatura parecida com um coelho, com o Uau. que parece Caraca, ser um véi. longo chifre saindo da sua cabeça. E então tem essa lebre com espinhos, de uma ilustração de 1502, feita na época em que os naturalistas acreditavam Confia, né? genuinamente que os jackalopes eram uma espécie distinta da família dos coelhos. Confia, né? Mas então, o que tá por trás dessa fantasia? A verdade é do jeito que a gente gosta, sombria e inquietante. Os coelhos podem ser afetados por um vírus Ai, que chamado horrível, papilomatose de Shope, que causa o surgimento dessas protuberâncias que endurecem na cabeça do Ai, coelho, sério, assemelhando-se a chifres. coitado. Acredita-se que Ai, essa não. infecção desagradável Ai, seja transmitida por insetos que coitados. mordem, como carrapatos. Mas não se preocupe, a Ai, maioria não, dos velho. coelhos infectados Tristeza. consegue se recuperar dessa condição. O animal só corre perigo real quando os crescimentos se tornam tão grandes que interferem na capacidade de comer e beber. Então, qual o próximo tópico? Ah, sim, Gente o pé do céu. grande. O epítome da evolução, mano. Não, sério, Existe, sério. tá? Ô, estagiária, tá Existe, demitido. gente, existe Qual mesmo, desses pé grande animais existe. você Confia. acha que teve a melhor Gente. vantagem genética? Não, comente aí qual foi o mais impressionante pra você. Pra mim, foi a cobra. Cobrão. Ah, eu achei interessante o bagulho de ter cachorro verde. É isso, pessoas.